Caros amigos do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, muito bom dia. Aqui estamos novamente na entrada da sede decorada pelo nosso fundador, o Sr. Dr. Plínio, chamada Sala de Alardos, e que ele quis homenagear Luís XVI e Maria Antonieta, os reis mártires da Revolução Francesa. Odiados enormemente, a Revolução, além de humilhá-los, teve que levá-los até o martírio na guilhotina. Por que humilhá-los? Era preciso humilhá-los para dizer que a monarquia tinha chegado a seu fim, que a monarquia não mais funcionava, que eles abusavam do povo. Daí a humilhação ser necessária. Nós já vimos tantos. Nós estamos em junho de 1791, na fuga de Varennes. Esta é a última parte da fuga de Varennes, quando eles são feitos prisioneiros em Varennes e levados de volta a Paris. Uma derrota tremenda para o rei, sobretudo para a rainha. Era preciso, portanto, humilhá-los, achincalhá-los, como já tinham feito em outubro de 1789, quando, digamos, arrancaram a família real do Palácio de Versalhes e levaram para as Tulherias. Bem, nós estávamos no ponto em que, saindo de Paris em direção à Bélgica, onde o rei, encontraria com pessoas favoráveis, adeptos à coroa, que pudesse retomar os seus poderes. Ele tinha sido despojado dos seus poderes. Nessa viagem, ele para em Varennes. Ora, tinha sido uma viagem longa, o rei, na sua bonomia, comendo muito bem, despreocupado, não querendo fazer mal a ninguém. Tanto que em Varennes, nós vimos, eu repito, quando o populacho, uma parte das pessoas incitadas pelo Partido Revolucionário, que os seguiam desde da cidade anterior de Sainte-Menehould, os senhores e as senhoras se lembram que foi Drouet, que era o diretor do Correio, que foi encarregado pela municipalidade revolucionária de Sainte-Menehould de acompanhar o rei, denunciando a presença do rei. O rei fugia. Ora, era uma vergonha para o rei dizer que ele estava fugindo, porque um rei não abandonava o seu reino. Daí a população ficar em dúvida. O que fazemos? O rei pode ou não pode fugir? Ele estava fugindo porque estava era um prisioneiro nas Tulherias. Portanto, não era uma fuga por covardia, era uma fuga para encontrar os seus e retomar o poder. Em Varennes, eles foram cercados, a família, 5 pessoas, pela parte do populacho. As pessoas que saíam de casa, os camponeses, eles queriam ver o rei, não entendiam, não tinham os conceitos revolucionários na cabeça. Eles apenas engrossavam aquela multidão dirigida pelos revolucionários, pelos furiosos que queriam humilhar a família real. Mulheres, crianças, mesmo pessoas idosas, gritavam ultrajes. O calor era muito grande. Quando eles tomaram o caminho da cidade anterior, pela qual eles já tinham passado, de Clermont, jogavam imundícies, mesmo excrementos humanos, dentro da berlinda, que é a carruagem na qual eles estavam. Haviam pessoas boas que iam encontrá-los, haviam pessoas más também. Os mais eram os cabecilhas da revolta. Entre Clermont e Sainte-Menehould, quem conduzia o populacho furioso era um cavaleiro montado num belíssimo cavalo, e ele trazia para se vangloriar, aliás, não era uma vanglória, mas para se mostrar como um homem importante, a cruz de São Luís. A cruz de São Luís era uma decoração dada pelos reis. Quer dizer, esse homem que ali tomava uma posição contra o rei, ele recebia benefícios, mesmo financeiros, do rei.
Em Sainte-Menehould, o contrário, é o conde de Dampierre que vê que o rei, a família real está passando por ali, presta continência ao rei, apresenta armas. Logo, a parte furiosa do populacho começa a vaiá-lo, persegue, arranca ele do cavalo, tira, espanca, bate e, para dar à família real o espetáculo de uma degola, ele é levado até a carruagem e ali degolado. Assim morreu o conde de Dampierre, fiel ao rei. Que repercussão tinha isso sobre a rainha, sobre Madame de Tourzel, que cuidava dos meninos do Delfino e de sua irmã? Sangue, sangueira. Era preciso amedrontá-los, aterrorizá-los. Eles começam a quebrar as igrejas quando vão passando pelo caminho, até que chegam à cidade de Châlons. Châlons, a rainha tinha boas recordações de sua passagem por Châlons, 18 anos antes, quando ela veio da Áustria para se casar com o então Delfim e futuro Luís XVI. Ela passou sob um arco construído naquela época, uma espécie de pequeno arco do triunfo de muito bom gosto, muito bem feito, e que dizia que este monumento dure tanto quanto durar o seu amor. Que saudades ela teve ao ver isto, que diferença de situação quando ela chegava aclamada pela população e agora detestada, suja, poeira e imundícies que atiravam nelas. Bom, em Châlons eles foram levados para o Palácio da Nova Intendência. Foi oferecido um banquete. O povo era bom, bons quartos. Eles puderam descansar. Durante o descanso, um representante dos soldados vai até o rei e diz: Majestade, está tudo preparado para a sua saída. Nós queremos conduzi-los de volta até Varennes e de Varennes um pulinho mais. Vossa Majestade estará livre em território belga, onde os revolucionários não podem persegui-lo. Mas como eu vou sair daqui, disse o rei, o nosso palácio da Nova Intendência está cercado. Ele disse, não, há um túnel secreto. Todos esses palácios tinham túneis secretos por causa das invasões, sobretudo ali perto da fronteira. Em Roma é assim, em Viena. A Viena é toda ela feita de corredores subterrâneos, uma vez que foi cercada pelos muçulmanos, quantas vezes, e quem conhecia aqueles labirintos podiam se salvar e também pegar em armadilhas o inimigo que ali entrasse para persegui-los. Esse palácio tinha uma saída secreta. O rei recusa. Por que ele recusa? Ele diz, amanhã é dia de Corpus Christi e eu quero assistir à missa. Ora, era muito bonito do rei a sua piedade católica, mas não era o momento de sacrificar a sua família para assistir uma missa. Ele vai à missa e o que acontece? Durante a missa, chega de Paris um bando de revolucionários, gritando, quebrando, insultando, e gritavam, queremos as tripas do rei, queremos as tripas do rei. Nós faremos cintos para nossas calças com a pele da rainha. Não houve missa. Não houve o fim da missa. Eles tiveram que, às pressas, entrar novamente na Berlinda e continuar a viagem. Derrota após derrota, o rei não reagia. E todos sabiam disso. Isso desanimava os seus amigos, encorajava os inimigos. Os fiéis ao rei já diziam, o que vamos fazer com ele se ele não nos dá encorajamento nenhum com uma atitude de firmeza? Era muito triste. Já estavam mais ou menos próximo de Paris e à medida em que se aproximavam de Paris, aumentava a baderna. Lá eles foram cercados, perto da cidade de Épernon, por camponeses, ou gente fantasiada de camponeses, levando machados, levando foices,
levando aqueles garfos que eles usam para a colheita do feno. A carruagem tem que parar, eles tentam descer para descansar, era um dia de muito calor. O vestido da rainha é rasgado de cima a baixo e às pressas tem que ser consertado. O Delfim, menino, é quase sufocado pelo povo. Continuam neste calvário até que chegam a Château-Thierry. Eles já tinham passado por Château-Thierry, mas estavam de volta para Paris. E ali 3 deputados da Assembleia, inimigos do rei, chegam. Latour Maubourg, que era monarquista, mas amigo de Lafayette, portanto um traidor. Barnave, um protestante. E Pétion era um jacobino horroroso, odiento. Sentou-se na berlinda e começou a dar olhares de namoro para Madame Elisabeth, irmã do rei, uma pessoa finíssima e de uma pureza notável, demonstrada até no último instante de vida, no momento em que foi guilhotinada em 1793. Nós daremos esse detalhe mais tarde. Pétion comia com as mãos, limpava a mão no cabelo do Delfim, no menino, puxava o cabelo do menino, o menino começou a chorar, Maria Antonieta teve que intervir. Eles chegam finalmente à cidade de Dormans e havia instrução para o povo que foi ver não gritar viva o rei, viva a rainha. Eles queriam gritar, era gente do local, acostumados a saudar o rei, queriam ver o rei, mas tinham que gritar viva a Assembleia, viva a nação, viva Pétion. Este odioso deputado jacobino, que não era absolutamente conhecido ali, de modo algum, mas viva Pétion porque eles eram instruídos nesse sentido, para não dizer viva o rei, e humilhá-los assim. Bom, eles foram para um bom hotel, o Hotel do Louvre, para descansar um pouco. Jantar, o rei gostava de jantar, e o seu humor não mudava. Sempre tranquilo, dizia uma palavra amável para um e para outro. Depois do jantar, o dono do hotel vai até o quarto do rei e diz: Majestade, está tudo preparado. Aqui perto passa um rio, um pequeno rio. Há um barco, barqueiros, soldados armados para escoltar Vossa Majestade fora daqui. Vamos! Não é possível continuar nesta viagem que é um verdadeiro sacrifício. Sobretudo, a rainha, ela está acabada. Era o 4º dia numa berlina. O rei disse: não, a minha cidade de Paris me espera. A minha cidade de Paris é encantadora. Eu só deixei Paris porque fui constrangido a fazê-lo. Ora, dizer isto, depois de 4 dias de fuga, com a rainha exausta, a rainha suplicou ao rei, porque ela foi chamada para tomar uma decisão. O rei era inabalável. Inabalável nas suas decisões, mas decisões que só prejudicavam a sua própria família. Não vou fugir, não vou pegar o barco, eu não quero. O dono do hotel, um fiel monarquista, disse a ele: Majestade, vamos. É segura a saída. O povo dorme, o povo estava excitado, cansado, ninguém verá que nós estamos saindo. Não quis, se recusou. A rainha, mais uma vez abatida, mas obedecendo a seu marido, a quem ela tratava de senhor, pois este era o hábito nas monarquias daquela época. 25 de junho de 1791, finalmente o cortejo chega em Paris. A Assembleia tinha organizado o quê? Um silêncio geral. Povo na rua, as ruas cheias, mas um silêncio. E vagarosamente a berlinda era conduzida pelas ruas de Paris até as Tulherias, onde eles estavam morando, mas vigiados, como já descrevemos anteriormente. Parecia um cortejo fúnebre.
De tempos em tempos, um grito horroroso se ouvia ao longe. Parecia que tudo ia se recomeçar. A rainha, Madame de Tourzel, se estremeciam as mulheres. Os revolucionários riam. Voltava tudo ao silêncio. 5 minutos depois, o rufar de um tambor. O tambor rufava no momento das execuções. Começou tudo novamente. Bom, chegam as Tuileries, empurrões. Já era 7 da noite. Xingatórios, ofensas. Mas eles conseguem ir para seus aposentos. Dormem, descansam e finalmente se aquietam. No dia seguinte, vem o cabeleireiro da rainha para arrumar seus cabelos. Eram cabelos longos e, segundo a moda do tempo, pedia um preparo especial. E esse cabeleireiro repara que seus cabelos estavam mais brancos ainda, estavam brancos como de uma anciã de 70 anos de idade. E a rainha tinha apenas 36 anos. Nos próximos dias, o rei finalmente parece que se deu conta da situação e durante 10 dias permaneceu em silêncio. Não queria falar com ninguém. Ele pensava certamente nas humilhações passadas, no seu reino, no governo que ele abandonou, nos amigos que ele não recebia nem incentivava, na sua luta para pôr fora aqueles revolucionários que ainda eram bastante fracos. A revolução, nós veremos no próximo capítulo, a revolução estava prestes a acabar, a ser derrotada. E naquele aspecto desolado, é Maria Antonieta que vai reanimar o seu marido. E ela disse, ela não fazia ilusões, ela disse: Senhor, a nossa derrota é inevitável, mas nós devemos pelo menos escolher a atitude a ter para morrermos com dignidade. Pereçamos como reis, disse ela, e assim foi. O escritor Alphonse de Lamartine, num livro raro e muito bom que ele escreveu, A História dos Girondinos, comentando este fato, este conselho que Maria Antonieta deu ao seu marido, ele diz: Maria Antonieta tinha realmente o coração de um herói. Veremos na próxima projeção, na próxima gravação, a continuação dos acontecimentos da Revolução Francesa. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Assista esses vídeos e não se esqueça, aqui embaixo há o botão de inscrição. Faça parte dessa reação pelo Brasil.